E ainda falando desse assunto, mais um capítulo da série Trump contra o mundo. O presidente dos Estados Unidos determinou ontem novas tarifas para dezenas de países e territórios. Aqui pra gente não é novidade, o Brasil ficou com 50%. Os nossos vizinhos da Argentina e mais 90 países ficaram com a menor taxa, que é de 10%. E a gente conversa agora com Alexandre Corrêa, que é analista político, e com Josias Bento, que é economista. Uma boa tarde para vocês aqui no TJ, sejam muito bem-vindas. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Boa tarde, pessoal. Também um prazer estar aqui conversando com vocês. E eu já pergunto, né? A gente foca tanto nessa questão, nessa situação, mas essa negociação, ou até a falta dela, como com diversos países, o que aconteceu, né, Alexandre? Essa situação é complicada, né? Assim, sem dúvida alguma é complicada, é de certa forma um retrocesso, né? No mundo de alguma liberdade econômica, no mundo global, multilateral, que vinha se desenhando desde a queda do Muro de Berlim, a partir dos anos 90, né? É, de certa forma, um retrocesso, não é? Isso implica também no aumento de custo para as empresas, para o consumidor americano, inclusive, né? Mas isso é uma tendência, né? As tendências da geopolítica, as tendências de opinião pública, elas são, de certa forma, pendulares, né? Então, ali, como nos anos 90, a gente teve o boom do liberalismo econômico, depois a gente já tem ondas mais à esquerda, e a gente vê um pouco o avanço desse pensamento, do pensamento de proteger as fronteiras, de negar aquilo que vem de fora, de um certo terror do estrangeiro, né? Mas, no caso agora, a gente vê isso capitaneado por aquela que ainda é a maior potência do mundo, né? E de uma maneira bastante fora das vias diplomáticas, ou do que usualmente a gente via um chefe de Estado fazer. Então, isso é algo, sim, bastante complicado, com consequências não só políticas, geopolíticas, mas também econômicas e até da estabilidade internacional, que até agora foi mais ou menos a tônica vigente. Alexandre, boa tarde para você, sempre bom revê-lo aqui no TJ Aparecida. Boa tarde para você, Josias. Eu encaminho a pergunta para você, Josias, porque o presidente norte-americano, ele mandou aquela cartinha, né, para os países avisando, olha, eu vou sobretaxar vocês a partir de 1º de agosto. Para a grande maioria, nessa semana ele resolveu adiar esse prazo. É para ganhar mais tempo, Josias? É para negociar um pouco mais, para ele conseguir um pouco mais do que ele estava esperando desses países ou não? Com certeza. Donald Trump, ele é um exímio negociador, né? Ele construiu a carreira dele empresarial através dessas negociações. Então, esse tempo que ele tem é principalmente para, nos bastidores, ele conseguir negociar e buscar o que ele realmente quer, né? Então, dentro do Brasil, ele tem as suas ambições, enfim, e essa demora, né, de não ser agora no dia 1º de agosto, que seria hoje, e prorrogar para o dia 7 de agosto, é para ele ganhar esse tempo também, né? Então, o Donald Trump, ele busca fazer isso, né, ganhar esse tempo até ele conseguir realmente o que ele quer. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois, vocês podem escolher quem responde primeiro, com relação à opinião de vocês, né, que o Brasil ainda tenta negociar. Que caminho o governo, nesse momento, deve tomar? O Brasil pode reagir à altura? Existe força política também e econômica para essa retaliação? Alexandre, pode começar ali. Posso começar? Bom, eu acho assim que a gente precisa ser pragmático, né? E entender que a relação comercial ela ela tem que ser reciprocamente positiva. Não é à toa que os Estados Unidos estabeleceu uma lista com cerca de 700 exceções. Isso é pragmatismo puro, ou seja, aqueles produtos cuja taxação fosse prejudicar demais, né, a cadeia comercial americana ou indústrias específicas muito importantes para ele, como, por exemplo, a aviação. A Embraer é a maior fabricante global de jatos de médio alcance, ou seja, não tem como substituir isso. O mercado já tem falta de aviões. O mercado global de aviões está com déficit, né? Ou seja, foi tudo talhado, entendeu? Ou seja,
Agora, apesar disso, a gente não pode se iludir e achar que os outros têm o mesmo poder de fogo, né? A pauta de exportações brasileiras é razoavelmente diversificada. A gente vende para muitos países, mas os Estados Unidos ainda são o segundo maior comprador do Brasil, algo como 11% das exportações. Isso vai ter um impacto, né? O impacto é maior para o Brasil do que para os Estados Unidos, né? Então, acho que a gente não pode responder com fígado, tem que responder com inteligência, com diplomacia, ou talvez aos moldes chineses, né? Porque a gente fala muito da tarifa brasileira de 50%, que absurdamente é a maior dessas divulgadas pelo planeta, mas a China está em 145%, mas a China tem um modo de negociar de bastidor, sem ser nos holofotes, entendeu? Então, acho que a própria política agressiva do Trump é assim, ele joga muito lá em cima, não é? Ele faz uma proposta muito agressiva para tentar, numa negociação, chegar naquilo que ele efetivamente quer, pressiona e dá um tempo, né? Então, eu ainda acho, apesar de a gente estar lidando com política, e na política existe o desejo de falar para a sua tribo, para os seus eleitores, o que é sempre necessário, mas um problema, né? Mas eu acho que a gente tem que agir com inteligência e preservar os interesses de quem interessa, que é a nossa população, porque, assim, entendeu? A vida do Trump não vai mudar muito, entendeu? A vida dos grandes líderes do mundo, mas quem sofre é o pequeno agricultor, são aquelas pessoas que colhem manga lá no interior do Piauí, as pessoas da indústria moveleira, né? Então, até você conseguir reencaixar esses produtos demora, né? Então, eu acho que é preciso mais do que tudo agir com diplomacia e com inteligência, e não colocar mais lenha na fogueira. Né? Josias. Se o Brasil, né, a gente atingir da mesma forma, tentar retalhar as tarifas, é uma questão totalmente ineficiente, né? A gente tem que olhar para dois lados, né, o lado técnico e também o lado político em relação a isso tudo, né? No lado técnico, a gente entender que os Estados Unidos, com essas exceções que ele fez, foi simplesmente também para tentar baixar a sua inflação lá fora, né? Que as tarifas não impactassem tanto a sua inflação, que está muito elevada. Então, ele olha para dentro de casa em relação a essas tarifas. E na parte política também, eu acho que o Itamaraty e também o ministro da Agricultura e todo aquele colegiado tem que sim sentar lá com os diretores americanos para que a gente consiga fazer essa negociação da melhor maneira possível, né? Então, a gente tem que olhar para dois lados, o lado técnico e também o lado político em relação a tudo isso. A gente conseguindo abraçar esses dois lados e entender que o Brasil ele é uma potência econômica, mas ele depende também da parte de exportação americana, a gente vai levar a nossa economia para um caminho ali entre o meio termo que também nos auxilie, né? E por enquanto o governo Lula está sinalizando para esse lado da diplomacia, está querendo conversar, usar o máximo diálogo para evitar a retaliação que seja melhor, inclusive para nós aqui brasileiros. Muito obrigado, Alexandre, um abraço para você, também ao Josias, um ótimo fim de semana, são muito bem-vindos sempre aqui na TV Aparecida, viu? A recíproca é verdadeira. Valeu, obrigado. Valeu, Obrigado, tchau, tchau, Josias. Obrigada, tchau, boa tarde. Até mais.